Ouvintes da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Valdir Pedrosa e tenho estudado com vocês, nas últimas semanas, o capítulo 23, Estranha Moral. Hoje começaremos com a passagem que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, onde Jesus diz assim, abre aspas, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Fecha aspas. A segunda passagem se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53, onde o mestre fala assim, abre aspas, vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Fecha aspas. Iniciando seus comentários sobre essas passagens do Evangelho, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, inicialmente nos convida à seguinte reflexão. Será mesmo possível que Jesus, sendo a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor ao próximo, tenha dito realmente, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o pai do filho, do esposo à esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Será que Jesus realmente disse isso? Não estariam essas palavras em uma flagrante contradição com os ensinos do Mestre? Não haveria também blasfêmia em lhe atribuírem essa linguagem muito semelhante à de um conquistador sanguinário e devastador? Não, o próprio Allan Kardec diz que não há blasfêmia nem contradição alguma nestas palavras, porque foi ele mesmo, o próprio Jesus, quem as pronunciou. E, na verdade, estas palavras dão testemunho da sua mais alta sabedoria. Apenas a forma pela qual elas foram expressas é um pouco equivocada e não exprime com exatidão o pensamento do Mestre. E isso deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Por quê? Tomadas ao pé da letra, estas palavras tenderiam a transformar toda a missão de Jesus, que é a de paz, em uma missão de perturbação, de discórdia, e isso seria uma consequência absurda que o bom senso repele totalmente, simplesmente pelo fato de que Jesus não podia contradizer-se, ele não podia desmentir-se. O codificador da doutrina espírita salienta ainda que toda ideia nova, forçosamente, encontra oposição e nenhuma ideia existe que se implante sem lutas. Nesses casos, a resistência
é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Por quê? Quanto maior é esta resistência, tanto mais numerosos são os interesses que ela fere. Se essa ideia for notoriamente falsa, se as pessoas a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Fica todo mundo caladinho, fica por isso mesmo. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade, veracidade. Se, porém, a ideia é verdadeira, se ela se assenta em uma base sólida, se lhe prevêem um futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que essa ideia constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção esse tipo de pessoa se empenha. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira dos seus adversários. Por aí já podemos imaginar tudo que o cristianismo passou nos seus primeiros momentos com Jesus e também, por que não dizer, o espiritismo, lá nos idos do ano de 1857 e nos demais anos da metade do século XIX para frente. E isso tudo, meus amigos, porque Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, convencidos de que, matando o homem, matariam também a ideia. Só que, porém, a ideia sobreviveu, porque a ideia era verdadeira, e ela engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus. E essa ideia, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital do mundo pagão, em Roma, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inúmeras as vítimas, só que a ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como era um aspecto da verdade, ela sobrelevava a todas as outras que a precederam. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado apenas pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto semelhante à de Jesus? Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da terra, os gregos? É que ainda não havia chegado o tempo. Sócrates semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. Já o Cristo recebeu em tempo bem propício a sua missão. Muito faltava, é verdade, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas já havia entre eles uma aptidão mais geral para assimilar essas ideias, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças comuns deixavam na alma.
Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. É por isso que Allan Kardec afirma que Sócrates e Platão foram os precursores do cristianismo e, consequentemente, da doutrina espírita. Bem, meus amigos, infelizmente, os adeptos da nova doutrina na época de Jesus não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, muitas das vezes veladas pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas elas possuir exclusivamente a verdade. E não bastaram mais de 20 séculos para colocá-las de acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou como pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, que é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, essas seitas lançaram anátema umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas da fogueira. E o que aconteceu? Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores, infelizmente. A ferro e a fogo foi que se puseram a plantar a cruz de Jesus nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, as que mais vítimas causaram até mesmo em relação às guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. E aí nós nos perguntamos: a culpa por estas guerras é da doutrina de Jesus? Claro que não. Claro que não, porque a doutrina do Cristo condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não, claro que não. O que, ao contrário, ele disse foi: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Ele ensinou: amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Quem matar com a espada, pela espada perecerá. Isso tudo mostra para a gente, meus amigos, que a responsabilidade por essas guerras não pertence à doutrina de Jesus, mas sim àquelas pessoas que interpretaram falsamente os seus ensinamentos e os transformaram em instrumento próprio para lhes satisfazer as paixões. Pertence a responsabilidade àquelas pessoas que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, podemos até dizer que Jesus tinha a previdência ou a previsão do que aconteceria. Mas, infelizmente, essas coisas eram inevitáveis, porque são coisas inerentes à inferioridade da natureza humana. São situações que não se pode transformar repentinamente. Cumpria, assim, que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele ainda saía dela puro. Jamais o cristianismo esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância, as pessoas sempre diziam: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido.
Quando Jesus declara então: "Não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão", entendemos que, na verdade, o seu pensamento era este: "Não creiais que a minha doutrina se estabeleça de forma pacífica. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo em um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que deste conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao mundo espiritual. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Meus amigos, o Espiritismo vem realizar, justamente na época prevista, todas as promessas do Cristo. Porém, não o pode fazer sem destruir os abusos. Assim como aconteceu no passado com a doutrina do Cristo, atualmente o Espiritismo ainda topa de frente com o orgulho, com o egoísmo, com a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam alguns entraves e perseguições. Também ele, o Espiritismo, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. Hoje são todas de ordem moral as perseguições que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras perseguições duraram séculos. Essas durarão, talvez, aí apenas mais alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, como foi no cristianismo, hoje, com o Espiritismo, ela irrompe de todos os pontos do planeta e abrirá mais de pronto aos olhos dos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte em semear a desordem e a confusão. Não, de forma alguma, Jesus jamais faria isso. O que se percebe, finalmente, meus amigos, é que, sem dúvida alguma,
nessa situação que estamos estudando, o mal viria dos homens e não de Jesus. Em hipótese alguma, a sua doutrina causaria qualquer mal. Era como se Jesus fosse o médico que se apresenta para curar um doente. Mas, como bem sabemos, muitas das vezes os remédios que precisamos tomar, inicialmente eles causam uma certa crise, que é salutar, atacando os maus humores do doente, para que depois ele venha realmente fazer todos aqueles efeitos que esperamos. Assim também se deu com a doutrina do Cristo, assim também se deu com a doutrina espírita, e podemos dizer que ainda, de certa forma, acontece com o espiritismo. Não estamos de todo livres de algumas perseguições, infelizmente, engendradas até os dias de hoje por aquelas pessoas que, muito mais por ignorância do que por maldade, não conhecem o espiritismo, não conhecem os seus fundamentos, as suas vinculações profundas com o Evangelho de Jesus e insistem em atacá-lo. Atacam-no tão só porque o Espiritismo fere a todos os interesses materiais, a todos os interesses egoístas, a todos os interesses imediatos, a tudo aquilo que é contrário à aquisição dos verdadeiros valores espirituais. E é dessa forma, meus amigos, que nós entendemos esta situação. A espada que Jesus traz, então, é a espada da libertação. É a espada que utilizaremos, inclusive, em nós mesmos, para nos libertarmos da ignorância, das trevas que ainda vige em nós, permitindo assim que a gente possa, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita sabedoria, caminharmos rumo a um futuro, a um porvir mais feliz.